Olá e bem-vindos ao Plano Talks, o podcast da Plano Consultoria que busca ver o invisível, ouvir o inaudível e falar daquilo que não é dito no mundo da gestão. No episódio de hoje, nós teremos a oportunidade de falar a respeito de um assunto que está em voga, chamado cenários prospectivos. E para falarmos desse assunto, temos o privilégio de conversar com a professora Elaine Marcial, que é também uma planner parceira da Plano Consultoria. Tá? Temos o privilégio de estar com você aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. E também, além dos moderadores aqui, né, Wesley e Tarcísio, temos um moderador convidado também, que é o Paulo Torquato. Tá? E, professora Elaine, sempre que a gente vai começar esse bate-papo, e aqui é um bate-papo, né, a primeira coisa que a gente pede é para que o nosso convidado se apresente. A gente evita que nós façamos essa apresentação. A gente gosta quando o convidado se auto-apresenta. Né? Então, por favor, se puder se apresentar para a nossa audiência, eu agradeço. Ok. Bom, Elaine Marcial. A minha formação é na área de produção de informação estratégica, com mestrado e doutorado na área, e graduação em estatística, que também é produção de informação para tomada de decisão. Eu fui servidora, né, do Banco do Brasil, então a minha carreira toda foi no banco, a maior parte do tempo na área de estratégia do banco. E depois de aposentada, então, eu migrei para a academia. Hoje eu dou aula na Universidade Católica de Brasília, nessa área de produção de informação estratégica voltada para o futuro, mais especificamente para apoiar o processo de formulação de estratégia e tomada de decisão. Então, olhando para o futuro, com um foco bem específico na área de planejamento por cenários, uma metodologia, né, consagrada aí, mundialmente. Então, basicamente, um resuminho. Maravilha. Muito obrigado. E, assim, sempre antes da gente começar, depois dessa apresentação, o Paulo Torquato não precisa de apresentação, né? O Paulo já está conosco aqui, já foi entrevistado, inclusive. Mas uma das coisas que a gente sempre começa perguntando, e é muito importante, é a definição daquilo que a gente vai conversar nesse bate-papo, né? Que é cenários prospectivos. Mas, afinal de contas, o que é cenários prospectivos? Excelente pergunta. Se você for olhar na literatura, existe uma proliferação de definições do que seja, né, um cenário e do que vem a ser prospectiva. E aí eu vou explorar essas duas coisas de uma forma bastante sintética. Né? Cenários são histórias a respeito do futuro. O futuro ele não existe, ele está por ser construído. E, no máximo, o que a gente pode fazer é desenvolver construtos em relação ao futuro. Então, imagens a respeito do futuro. E essas imagens elas são construídas em função de sinais que o futuro deixa no passado e no presente. Então, é com base nesses sinais que a gente, então, olha para o futuro. Então, são histórias a respeito do futuro. Essas histórias elas têm que ser capazes de contar como esse ambiente futuro estará e como é que nós saímos da situação presente para chegar a essa situação futura. Então, os cenários eles contam essa história de como é que o futuro está e como é que você, saindo do presente, você chega a esse futuro. Uma característica também dos cenários é que a gente não olha um único futuro. A gente parte do pressuposto de que o futuro é múltiplo e incerto. Então, se ele é múltiplo, não existe um único cenário. Existem vários cenários. E todos esses cenários eles devem ser considerados e analisados no processo de formulação da estratégia. Bom, se o cenário é uma história a respeito do futuro, eu posso contar essa história para a semana que vem, para daqui a um mês, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quando eu falo de cenários prospectivos, eu estou falando sobre o horizonte longo de tempo. Eu estou olhando o longo prazo. Isso é que caracteriza, né,
a definição de cenário, é você olhar ao longo prazo. E a prospectiva, ela nos orienta que essa visão deve ser de forma sistêmica, que a gente deve priorizar quais são as grandes tendências, quais são as principais incertezas, quem são os principais atores envolvidos e como é que isso tudo se integra de forma sistêmica, porque o mundo é assim, ele funciona. Você mexe uma peça, é como um tabuleiro de xadrez. Você mexe uma peça, as outras todas acabam sendo impactadas. E a prospectiva diz que os cenários, essas histórias a respeito do futuro, elas devem ser construídas considerando esse ambiente. E ele dá um destaque muito grande de que o homem é agente de mudança. Então, nenhuma variável vai se movimentar sozinha dentro dessa história que nós vamos contar a respeito do futuro, se não tiver um ator por trás ou alguns atores por trás fazendo com que esse enredo ocorra. Então, assim, de uma forma bastante sintética, seria isso. E eu queria colocar mais uma observação, né, que, mundialmente, o termo mais utilizado é foresight e não prospectiva. Prospectiva, ele é um conceito francês, e o foresight tem o mesmo significado, mas foi introduzido, né, pelos anglo-saxões e tem hoje, né, uma difusão bem maior do que a prospectiva. Aqui no Brasil, como os primeiros métodos a serem utilizados foram da escola francesa, a gente acabou incorporando, né, o termo prospectiva. Mas eles têm o mesmo significado. Entendi. Deixa eu tentar esclarecer, né, ver se eu entendi, tá? Me corrija. Uhum. Eu até fiquei rabiscando aqui, tentando ver se eu entendi essa explanação que a senhora fez. Eu imaginei assim, eu estou no momento atual agora, estou aqui no agora. E eu estou tentando, obviamente, eu sei que eu tenho uma jornada à frente aqui, né? Só que essa jornada à frente que eu vou embarcar, vamos dizer assim, se eu entendi bem, ela tem futuros possíveis. N futuros possíveis. Né? Parece que é coisa de filme de ficção científica, né? Mundos paralelos, mas eu tenho situações futuras possíveis. E pelo que eu entendi, esse exercício que você faz tenta minimamente identificar quais são aqueles cenários à frente que podem vir a acontecer, com mais ou menos a probabilidade de acontecer. E aí, além disso, me suscitou uma curiosidade, tá? Que é assim, imagina que eu já tenha embarcado na jornada, já tenha visto que existem ali 5, 4, 6 possíveis cenários que tendem a acontecer, ou tendências. Pode acontecer que no meio dessa jornada eu descubro que um deles se desapareceu, perdeu a chance dele acontecer, e um novo surgiu, e pode até ser que esse novo que surgiu se torne uma tendência maior, eu tenha que começar a seguir mais por aquele caminho. Faz sentido o que eu estou falando aqui? É uma explanação de leigo aqui, tá? Uhum. É por aí? Mais ou menos por aí. Então, bom, primeiro, existem 3 escolas da prospectiva, né, ou do foresight, identificados hoje na literatura. Uma que segue a lógica intuitiva, que foi desenvolvida pela Rand Corporation e fortalecida pela atuação da Shell. Existe a escola probabilística, que também surge dentro da Rand Corporation, né, e outras instituições, e que realmente essa trabalha mais com essa visão de probabilidade de ocorrência. Você acabou de achar meu viés, né? Viés probabilístico, né? Que terror. E a outra escola, que é a escola francesa. A escola que mais tem difusão hoje no mundo é a da lógica intuitiva, e eles não trabalham com atribuição de probabilidade de ocorrência dos cenários. Por quê? Eles partem do pressuposto que, a partir do hoje, qualquer um daqueles cenários pode ocorrer. É lógico que, ao longo do caminho, pode ser que realmente, né, em função das decisões que os atores vão tomando, né, e de como é que esse jogo entre esses atores ocorre, você pode migrar mais para um do que para outro cenário. Então, isso ocorre realmente. Mas, em geral, o que ocorre são trajetórias irregulares, onde você vai passando por cada um desses cenários. No processo de construção
quando a gente vai definir a lógica ou as hipóteses, né, possíveis, em geral, se constroem vários cenários, várias lógicas de cenário, e a gente escolhe aqueles que trazem maior aprendizado organizacional para as instituições que estão desenvolvendo a sua formulação de estratégia. Por que isso? Porque a ideia não é você adivinhar o que vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal para fazer isso, mas sim estudar essas possibilidades e ver o quanto de informação elas estão trazendo para a gente tomar melhores decisões e formular melhores estratégias. Bom, o que você relatou, né, partindo, então, voltando um pouquinho para a sua pergunta, está associado à questão de quanto tempo um cenário é válido ou não, né, e a possibilidade de ocorrência de outros. Isso sempre vai acontecer no ambiente. O que você tem que avaliar é se aqueles enredos que foram criados ainda são válidos durante aquele período. Rupturas no ambiente ocorrem a todo momento. E, quando ocorre uma que você está criando um mundo diferente, como você relatou, é a hora de parar e fazer novos cenários. Porque, rapidamente, os demais vão passar a não te ajudar mais a responder às suas questões estratégicas e apoiar o seu processo decisório. Então, quando me perguntam, né, de quanto em quanto tempo eu devo construir cenários? A resposta é sempre depende. Em geral, você segue o ciclo de formulação da estratégia. Se a sua organização tem um ciclo de 5 anos, de 5 em 5 anos, é recomendável que você refaça os seus cenários, ainda mais num mundo tão volátil como a gente está vivendo hoje em dia, né, de muita turbulência no mundo inteiro. Então, isso é importante que você faça essas atualizações. Mas, se ao longo do processo uma ruptura muito grande ocorre, está na hora de você rever os seus cenários. Então, não dá para você construir, vou tirar esse aqui e fazer uma perninha, porque eles são construídos dentro de uma lógica. E aí essa lógica já não está funcionando de forma mais adequada. Então, a ideia é você refazer o processo. É lógico que, veja, quando você tem, né, esse processo instituído dentro da organização, esse refazer os cenários, né, construir novos, ele roda muito mais rápido, porque você já tem as informações dos cenários anteriores desenhados e você obrigatoriamente montou um sistema de monitoramento do ambiente. Então, o tempo que você leva para construir esses novos cenários ele é muito mais rápido. Não, legal, professora, entendi. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram puxar aí. Eu tenho uma pergunta a fazer a respeito da fala da doutora Elaine sobre essa questão de cenário e futuro. Uma questão é assim, poxa, cenário, o que tem cenário a ver com conjuntura? Cenário, eu estou sempre falando do futuro, ou eu posso falar de cenário em termos de conjuntura atual? Porque muita coisa a gente vê na imprensa, o cenário atual, essa questão. E quando eu falo de futuro, né, ela já enfatizou aqui, eu estou falando de previsão de futuro, ou eu estou falando de quê em relação ao futuro, né? Era essa a pergunta. Ok, Paulo. Bom, primeiro ponto. Não existe cenário atual. O cenário é algo que é fictício, é uma construção que eu faço a respeito do futuro. Então, o que você tem é um diagnóstico. Se eu estou falando da realidade do hoje, nós estamos falando de diagnóstico e não de cenários. Tanto é que o termo cenários, quando ele foi apropriado por essa área de estudos de futuro, isso foi um movimento na época de 50 da Rand Corporation, ela vai beber esse conceito no teatro e no cinema. Então, ou seja, por isso é que nós temos alguns termos como cenas, os cenários são constituídos por cenas, você tem atores,
né? Você tem a trajetória que eles seguem. E por que eles fizeram isso? Justamente para a gente desconectar da previsão. Então, só um exemplo. Quando você vai contar um cenário, você já está no futuro. Então, o verbo ele vai estar no presente. Hoje, a realidade é esta. E quando eu vou contar como é que nós chegamos até aquela realidade, eu uso os verbos no passado, porque eu estou contando uma história a respeito do futuro. Então, os fatos todos já aconteceram para que o enredo daquele cenário faça sentido. Senão, não faz sentido. Então, por exemplo, você não usa palavras poderá acontecer, alta probabilidade. Não, aquela história já ocorreu. Então, eu já defini como é que vai ser. Por isso é que eu conto várias histórias, porque não necessariamente é aquela que vai ocorrer. Então, eu vou contando várias histórias. E a gente faz isso para que o tomador de decisão, ao analisar aquelas histórias a respeito do futuro, né, e utilizarem aquele tipo de informação no processo decisório de formulação da estratégia, eles tenham clareza que eu não estou falando de uma previsão, eu estou falando de uma possibilidade de futuro. Então, ele tenha isso claro. Ele tem histórias na mão, essas histórias foram construídas usando um método científico, eles são robustos, porque ele tem muita informação que foi produzida ao longo do processo de construção de cenários, mas são possibilidades, não é o que vai acontecer. Isso, de certo modo, muitas vezes tira da zona de conforto o tomador de decisão, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele tem na mão algumas possibilidades em relação ao futuro. Mas, por outro lado, ele é altamente enriquecedor. Por quê? Porque ele está te dizendo que não existe uma única possibilidade. Eu posso seguir vários caminhos. Existem rotas de fuga, existem caminhos diferentes do que a gente está vivendo hoje. Então, eu não estou falando realmente sobre previsão. Eu estou contando histórias a respeito do futuro, que elas têm que ter a capacidade de iluminar o processo decisório, de mostrar que existem alternativas em relação à situação presente vivida hoje. Outra contribuição que eu acho bastante interessante quando a gente fala, né, sobre essas alternativas é a capacidade de você vivenciar o futuro antes dele acontecer. Porque, se eu contei a história, é porque cada uma daquelas histórias, a princípio, já ocorreu na cabeça de alguém. E eu, ao vivenciar aquilo, eu sei se eu faço um determinado movimento, quais vão ser as consequências daquilo. Então, isso é algo bastante importante, porque você, antes de acontecer, você já vivenciou e você já sabe quais são as consequências dos seus atos. Tem um filme do Spielberg, Minority Report, que é uma aula de prospectiva. E ele tem um motivo por ser uma aula de prospectiva. Ele foi construído com o apoio do Peter Schwartz, que é um dos experts, né, mundiais aí da área de prospectiva, amigo pessoal do Spielberg, e auxiliou ele na construção desse filme que se passa em 2050. Tem uma cena nesse filme, né, do Minority Report, em que o policial chega à conclusão que realmente ele vai matar uma pessoa. E a outra personagem, que é quem tem as visões, né, desenvolve as visões de futuro, ela diz: mas você pode fazer diferente. Você tem a possibilidade de fazer diferente. Aí ele disse assim: não, porque todos os outros iam fazer a mesma coisa. E eu tenho um Minority Report. Aí ela responde: os outros não sabiam o que ia acontecer. Você sabe. Você já sabe qual é o resultado, então você tem como fazer diferente. Então, eu acho que, por isso é que, quando a gente vai escolher com quais cenários a gente vai trabalhar efetivamente,
eles têm que ser aquele que realmente tragam esse aprendizado. Essa capacidade de você vivenciar aquilo, e os resultados desse é que tem a capacidade de influenciar não só a sua organização, mas as outras que vão tomar decisões também. Então, ao você apresentar os cenários, você diz: olha as consequências se a gente fizer dessa forma. Será que se a gente não fizer uma parceria, como ocorreu nesse cenário, olha só como o resultado é muito melhor do que se a gente for andando aqui, cada um tentando avançar de uma forma diferente. Então, é esse aprendizado que os cenários nos trazem. Porque a gente consegue vivenciar o futuro antes dele acontecer. Não sei se respondi, mas... Vai lá. Respondeu, Perfeito, Paulo. perfeito. Maravilhoso. Eu queria reforçar esse conceito assim, porque, no fundo, você tem falado que esse posicionamento do tomador de decisão é um elemento chave desse processo. Sim. Eu sou um tomador de decisão, aonde é que eu me posiciono e aonde você, durante esse processo, quer me colocar, né? Ou seja, se a gente fosse usar como exemplo uma linha do tempo, né? Porque eu posso falar assim, olha, eu preciso disso na minha empresa, mas eu quero algo futurista, eu quero prever o futuro. E aí você, não é isso. Deixa eu te mostrar onde eu vou te posicionar. A gente conseguiria delimitar esse espaço-tempo onde eu estou querendo posicionar ele para ele poder enxergar e tomar as decisões certas? Bom, eu não sei se eu entendi bem o seu questionamento, mas a gente olha para o futuro para decidir hoje. A gente não tem como objetivo, né, saber o futuro vai ser desse jeito ou vai ser de outro. Não, até porque a gente não faz previsão. A gente estuda possibilidades a respeito do futuro. E o estudo dessas possibilidades é para você decidir hoje. Ele vai ter que se posicionar hoje frente a essas possibilidades. Até porque, quando ele se posiciona e age, toma as decisões, coloca a estratégia dele, né, na rua, vamos dizer assim, os demais atores vão perceber esse movimento e vão reagir. Alguns ampliando, outros tentando brecar esse movimento. E, com isso, você já vai estar alterando os cenários que você construiu. Por isso, a importância de você ter um monitoramento, porque, como o futuro é múltiplo e incerto e muda a todo instante, porque, a partir do momento que você age, você coloca a sua estratégia em campo, você já modificou o ambiente e os demais atores vão reagir e modificar mais ainda. O monitoramento é importante para que você possa ir ajustando os seus cenários até chegar a um ponto que eles já não respondem mais ao que está acontecendo. Eu acho que você me deu a resposta. É no hoje. É no hoje. É que, às vezes, como tomador de decisão, eu fico querendo olha, eu vou vir fantasiado de como eu quero o futuro. E, na verdade, não. É você hoje e você vai ter que tomar decisões. Isso. E por isso é que os cenários escolhidos, eles têm que ser capazes de iluminar as decisões que você toma hoje. Você não vai ficar esperando o que vai acontecer. Não é esse o objetivo. É você poder tomar as melhores decisões hoje. Posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Primeiro, assim, eu tenho que dizer que a minha cabeça está fosforilando aqui, tá? Mas vamos Só lá. a sua, não. Só a sua. Aliás, diga-se de passagem que esse bate-papo com a Elaine, né, faz várias conexões com coisas que a Plano faz, né? Inclusive no início a gente falou de ver o invisível, né? Uma coisa que a doutora Elaine faz é assim, caramba, a gente tem que fazer com que a organização, de certa forma, ao trabalhar cenários, consiga ver o que não é óbvio, o que não está claro, ver até aquilo que não há concordância geral, não é? Então, a minha cabeça também está que nem a sua, assim, Então, de tá bom. várias perguntas a serem tranquilo. colocadas aí. Me coloco aí na fila também para fazer outras perguntas aqui para a doutora Elaine. Tá bom. Eu vou fazer 2 comentários aqui e aí me ajuda a corrigir o que eu estou dizendo, tá bom? Primeiro eu vou voltar naquela primeira pergunta que eu fiz, quando eu comentei a respeito de cenários à frente, a probabilidade de acontecer, e a senhora trouxe assim, uma coisa muito interessante, que são as escolas, né?
e a senhora trouxe assim, tem a escola intuitiva e tem a escola probabilística. Legal. E ali já me tocou numa coisa que aí depois eu vou encerrar com uma pergunta final aqui, que é assim. Quando eu estou na lógica intuitiva, vamos dizer assim, diferente da probabilística que coleta dados ali mais estruturados e você para verificar o que está acontecendo, tentar prever o que está acontecendo, se eu estou entendendo corretamente, na perspectiva intuitiva, eu preciso ter um conjunto de conhecimentos e capacidades muito diferentes daqueles que nós somos preparados na escola para ter. Porque a escola prepara a gente muito para a lógica probabilística. Né? Aí você me traz para uma lógica intuitiva, em que eu estou sentindo, como se eu tivesse sensores aqui, né? E eu estou capturando o que está acontecendo no dia a dia frente a uma história que eu estou vendo para o futuro. Legal. Isso já me tocou e eu fiquei meio assim, nossa, meu Deus, né? Como é que é, né? É isso mesmo? E aí vem a minha pergunta. Eu fiquei com a sensação, e aí me corrija, que quando eu estou trabalhando com cenários prospectivos, e eu estou vendo histórias à frente, 5, 6, N histórias à frente, isso me parece muito interessante no sentido em que me permite, no hoje, ao menos ponderar quais são as capacidades que eu preciso ter para enfrentar cada uma dessas possibilidades. Então, assim, vamos fazer uma hipótese aqui. Vou bem simples. Vou tirar férias com as crianças e vou para a praia. A praia, o normal é sempre ter sol. Recentemente, você viu que teve uma chuva na Costa Verde lá que choveu 800 milímetros de chuva. Eu nunca ouvi falar de uma chuva de 800 milímetros na minha vida. É um dilúvio. Né? Se isso estivesse no teu cenário, uma possibilidade de cenário, eu poderia minimamente me preparar para que, se isso acontecesse, se no decorrer do tempo os indicadores, mesmo que intuitivos, indicassem que aquilo está prestes a acontecer. Então, eu vou levar um bote, né, vou levar alguma coisa para me preparar para caso isso aconteça. É isso? É disso que você está falando? É por aí. Bom, então, deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro, existe foresight e existe forecasting. Foresight é sempre qualitativo e ele está associado a um processo criativo de olhar para o futuro. Forecasting é quantitativo. São os famosos modelos econométricos, estatísticos, matemáticos, né, do qual você analisa variáveis do passado. Então, você vem com uma série histórica e você faz o quê? Projeções para o futuro. Você pode, no máximo, fazer simulações, até chegar mesmo ao que muitos chamam de cenário de estresse. Eu não gosto dessa palavra, mas é o que é usado corriqueiramente. Né? Mas eu estou falando de um modelo quantitativo. Por que, vamos dizer assim, o foresight tem ganhado espaço cada vez maior, né, em todo o mundo? Para vocês terem uma ideia, nessa década passada, a União Europeia criou uma vice-presidência de foresight. E, junto com ela, os países, né, que fazem parte da União Europeia foram juntos. Justamente porque o forecasting está vazando água. Quanto mais incerto o ambiente, menos capacidade você tem de fazer previsão. Usar um modelo desses, você mal consegue fazer uma estimativa de quanto vão estar determinados, por exemplo, indicadores econômicos no final do ano que vem. Por quê? Porque ele não captura as decisões políticas, ele não captura a estratégia dos atores, os movimentos, e movimentos, muitas vezes, inusitados que eles fazem. Então, o futuro nos surpreende o tempo todo com esses eventos inusitados, né? Que eu acho que quem falou muito bem sobre isso foi o Taleb, né? Nassim Taleb, no livro A Lógica do Cisne Negro, que ele diz, os modelos vazam água, e ele é um probabilista, né? Eles vazam água justamente porque o inusitado bate a porta, você só consegue prever o ordinário. E é o inusitado que muda. Então, quando você olha para o foresight,
você está tentando, é um processo criativo da qual você está tentando imaginar essas possibilidades de futuro, muitas delas, inclusive, considerando eventos inusitados. Então, isso faz parte. Quando eu olho para a escola probabilística, ela não é uma escola de forecasting. Ela é ainda uma escola de foresight. Então, você vai construir eventos, alguns deles até inusitados, e, em cima desse evento, você vai consultar experts com relação à probabilidade de ocorrência daquele evento. Então, ela é chamada de escola probabilística por conta disso. Primeiro, você questiona, você criou aqueles eventos de uma forma, né, por exemplo, com brainstorming, que você está olhando para frente, algo que ainda não existe, né? Então, você está usando métodos criativos para imaginar esses eventos e você consulta vários experts para identificar qual a probabilidade de ocorrência daquele evento. Então, você não tem um modelo probabilístico por trás. Você tem a captura de intuição das pessoas. E eles usam muito o método Delphi, que é de convergência de opinião para isso. Como o método Delphi ele analisa cada evento de forma independente, eles agregam depois, né, os impactos cruzados, aonde você tem como base o teorema de Bayes, onde você vai trabalhar com o conceito de chance, que é diferente de probabilidade, né? Então, ou seja, você vai dizer, dado que um evento ocorra, qual é a chance dele impactar no evento seguinte. Então, como ele usa conceitos de probabilidade e de chance? Ela é chamada de escola probabilística, mas ela não é uma escola de forecasting. Ela trabalha com foresight. Então, assim, isso é a sua primeira pontuação, né? Então, nós estamos falando o tempo todo de imaginar possibilidades, de olhar a criatividade. Eu acho que o Paulo colocou algo importante. Quando você está fazendo um trabalho como esse, é importante que você consulte experts que enxerguem o mundo de forma diferente. Então, assim, a gente tem que ter a capacidade de ouvir o contraditório. Porque é nesse contraditório que você vai conseguir iluminar, né, o seu pensamento e imaginar essas possibilidades de futuro distintas. Porque, se você não ouve quem pensa diferente de você, se você não ouve o contraditório, como é que você vai imaginar mundos diferentes, que é isso que a prospectiva pede, né? Que você tenha a capacidade de contar histórias que sejam diferentes, e não apenas variação canônica do mesmo mundo, mas sim mundos diferentes. Criar essas histórias de futuro que sejam bem diferentes e que possibilite, então, um processo decisório mais adequado. Então, é importante que a gente esteja aberto. E isso faz com que muitos dos autores colocam como sendo, né, a grande contribuição que o processo de planejamento por cenários traz, que é você mudar modelo mental. Ou seja, você conseguir limpar as lentes com as quais você enxerga o mundo. Porque você ouviu pessoas, você teve a capacidade de ouvir pessoas que pensam diferente, que estão enxergando de forma diferente o ambiente, e aí, com isso, você consiga analisar essas diversas possibilidades de futuro e, assim, decidir de uma forma mais adequada. Essa capacidade, né, de você mudar seu modelo mental, de conseguir enxergar além do que você está vendo no dia a dia, porque nós enxergamos com o nosso cérebro e não com os olhos, e esse enxergar é baseado nos nossos modelos mentais, ou seja, na forma como a gente enxerga o mundo, com os nossos filtros, né, que a gente constrói ao longo da nossa vida. Então, isso é importante. É importante também que esse processo envolva tanto pessoas dentro como fora da organização. Por quê? Porque, mesmo que dentro da organização você tenha pessoas que pensem diferente, a cultura da organização meio que molda
quem trabalha lá, principalmente há muito tempo. Então, quando você consulta experts fora da organização, você oxigena a visão de mundo. E, principalmente, se você traz pessoas que pensam de forma diferente, que enxergam o mundo de forma diferente, né? Inclusive trazendo, às vezes, pessoas fora da sua área de atuação. Então, tem até organizações que muitas vezes trazem artistas para falar como é que eles estão vendo o mundo, escritores, né, de ficção e tudo. Isso é muito comum lá fora, eles fazerem isso. A gente aqui ainda é um pouco restrito, né, não confia muito, mas é para quebrar, é justamente para fazer essa quebra e a gente conseguir, de repente, enxergar o que a gente não está vendo, né? E lembrando que o nosso cérebro ele é muito seletivo. Então, ele acaba criando uma série de pontos cegos. E esses cenários eles têm que ser capazes de reduzir esses pontos cegos. Não sei se respondi tudo. Porque Respondeu. Só abriu mais outras 2 perguntas que eu não tinha imaginado aqui, né? Está fosforilando. Vocês querem adicionar alguma coisa ou eu posso perguntar? Eu queria abordar um aspecto aí que recorrentemente parece que está aparecendo, na minha percepção, que assim, quando eu falo que cenário é narrativa, é um construto social, digamos, né, sobre o futuro, e quando eu falo isso, eu não é da cabeça, né, ela acabou de dizer, eu tenho que consultar gente dentro, de fora, com diferentes visões. Então, me vem à mente uma questão de que aquilo que está sendo construído tem que fazer sentido para um grupo. Vamos dizer, se eu estou construindo algo para dentro de uma organização, tem que fazer sentido para um grupo dentro da organização, e, de certa forma, tem que ter uma validação ou por esse grupo e até por gente fora desse grupo sobre aquilo que está sendo socialmente construído, sobre aquela narrativa, né? Olhando o cenário como sendo uma narrativa. Então, eu queria... E essa questão de modelo mental é uma coisa muito difícil, porque... Vamos dizer, é muito difícil alguém perceber que a visão de mundo dele é uma e que a do colega que está do lado é uma visão outra. Não é muito fácil isso. E ainda mais num grupo extenso que está fazendo uma construção do futuro, né? Então, eu queria que ela abordasse um pouco essa questão da construção coletiva, né? Como que é isso, né? Essa dificuldade ou essa maneira de fazer, a importância disso, né? Como, de fazer sentido por um grupo, porque não é uma meia, digamos assim, não é feita individualmente. Não tem sentido, me parece, fazer esse trabalho se não for um trabalho coletivo, de co-construção. Então, eu queria um pouco ouvir, tanto do ponto de vista da construção, quanto do ponto de vista da validação, né, daquela narrativa pelo grupo social que aquilo vai servir, né, que aquilo vai servir. Excelente, Paulo. Realmente é super importante que a construção seja coletiva, porque senão você não tem apropriação, né? A prospectiva ela se baseia num tripé, que é antecipação, você olhar para frente, a ação, porque você tem que tomar decisões em cima daquilo que você olhou para frente, com apropriação. E, se não houver essa construção coletiva, você não tem apropriação dentro da organização. Então, isso é chave. Não é, muitas vezes, fácil as pessoas aceitarem ideias ou visões que sejam diferentes da forma como ele enxerga o mundo. Isso aí é super normal de, inclusive, acontecerem muitas vezes alguns embates. Por isso é que a técnica que se mais usa nesse processo é o brainstorming, onde você dá a chance de todos falarem sem serem criticados, das ideias aparecerem, de depois você pegar todas aquelas ideias e discutir para tentar extrair o que você considera que é mais importante. Questões que são muito polêmicas, automaticamente ela já é uma incerteza. Porque se tem um grupo que concorda e outro que não concorda com aquilo, ninguém sabe para onde estamos indo.
Pode ser uma coisa ou outra. Então, você não joga isso fora. Por quê? Porque você transforma aquilo num evento incerto e ele passa para a próxima etapa. Sem você chegar à conclusão do que vai ser aqui. Depois você vê isso. Quer dizer, depois é que você vai discutir efetivamente para onde que você vai. Mas, automaticamente, você diz assim, gente, se vocês estão discutindo, se não há um consenso aqui, é porque é uma grande incerteza. A gente não sabe para onde vai. Pode ser que seja o que o colega está vendo, pode ser o que o outro vai estar vendo. Então, você utiliza isso. Então, o objetivo não é você dizer o que vai acontecer. O tempo todo é isso. É você construir possibilidades a respeito do futuro. Então, nesse contexto, os cenários eles são capazes de acomodar as diversas visões. Isso é que eu acho fantástico. Porque, se você for questionar o que é a verdade, ou quem está com a verdade, né, isso é uma grande questão filosófica discutida até hoje, né? A verdade, na realidade, ela não existe, né? Ela existe para cada um. Cada um enxerga o mundo de uma forma diferente. E o processo de construção de cenários ele consegue acomodar ideologias diferentes, formas de ver o mundo diferentes. Tudo é capturado, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Essa é a realidade. Então, você precisa considerar essas diversas visões para trabalhar isso. Agora, às vezes, realmente não é fácil você conseguir acomodar e fazer com que as pessoas escutem o que o outro tem a dizer. Porque, muitas vezes, a gente não está muito disposto. O nosso modelo mental é tão forte que a gente simplesmente bloqueia e não ouve o que o outro quer dizer. E, às vezes, essa outra visão pode ser chave na construção do futuro. Eu não sei se vale a pena o comentário, mas é aquele exercício do post-it colado na parede, tentando não ter a foto de quem escreveu. Me dá a impressão de que todo mundo quer estar lá segurando ele para mostrar que foi ele, né? E é um exercício para o tomador de decisão extremamente importante, né? Principalmente em ambientes muito diferentes, né? Com visões diferentes. Acho que é um ponto importante de a gente ver tanto post-it sendo usado, tanta discussão e a propriedade dele, se apropriar, talvez naquela história do posicionar o tomador de decisão, ele também tem que entrar nesse contexto, se despersonalizando aquilo que ele vai analisar ali dentro do que está sendo exposto, né? 50, 30 ideias ou visões, não vai estar escrito José, Antônio, mas é o conjunto, né? Isso não deve ser um exercício tão fácil, né, doutor? Muitas vezes não é fácil, não, mas dá excelentes resultados se você consegue montar, né, e aí isso é chave dentro do processo, um grupo bom de experts para participar desse processo. Veja que não necessariamente são especialistas numa determinada área, mas pessoas que têm uma visão de mundo grande, né? E consiga, principalmente, conectar a sua expertise com o resto do contexto. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque quem é muito especialista numa determinada área acaba criando muitos pontos cegos, porque ele só vê aquilo, ele só enxerga aquilo, né? E ele, muitas vezes, não consegue fazer a conexão com o todo. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho uma curiosidade. Tá? Eu estava me colocando aqui, tentando, na prática, né, vivenciar o que você está contando. Deixa eu colocar uma situação hipotética e aí me diga se os cenários prospectivos conseguem, de alguma forma, endereçar essa situação que eu vou descrever, hipotética. Vamos dizer assim. Imagina que uma organização, qualquer que seja ela, na sua liderança, no seu nível de diretoria, de presidência, eles estejam em um ambiente de bastante divergência de percepção de que jornada que eles devem seguir para o futuro. Quando eles olham para o futuro, né, individualmente, cada um vê uma história, né, cada um vê um cenário. E mesmo hoje deles é ainda um pouco confuso também, mesmo para eles. Tá? Você entende, então, que, usando cenários prospectivos, eu consigo acolher essas diversas perspectivas e minimamente
colocá-los numa jornada em que eles vão entender que, à medida que eles estão andando, eles vão vendo o que está se realizando ou não, e onde eu tenho que botar mais energia ou não, onde eu tenho que botar mais capacidade ou não. É nesse sentido? Assim... Bom, não sei se eu entendi bem o que você colocou, mas é mais ou menos isso aí. Por quê? Porque, vamos supor, eu tenho 4 executivos e cada um tem uma visão de futuro diferente. Ele acha que o futuro vai para isso. Os cenários não vão ser construídos com esses 4. Nós vamos ouvir pessoas fora. É lógico que, se eles estão liderando isso, eles vão escolher os experts que vão participar disso. Então, provavelmente vai ter experts da visão A, da visão B, da visão C, da visão D, participando daquele debate junto com eles. Vão ser construídos cenários com base em todos os sinais, vamos dizer assim, a gente chama de semente de futuro, que vão ser capturados durante esses processos, né, de brainstorming, de discussão e tudo, e os cenários vão ser construídos. Veja que, mesmo que a lógica dos cenários siga essa visão dos 4, que, em geral, não segue, mas, né, vamos supor que siga, né, a visão dos 4, você vai ter condição de vivenciar quais vão ser as causas e efeitos daquela trajetória em cada uma das visões, e vendo o quanto que aquilo impacta na sua organização. Então, ao você vivenciar o futuro, você consegue, então, tomar melhores decisões, porque você vai ver onde é que vai vazar água, porque você está consultando os experts que vão mostrar as relações de causa e efeito, os outros atores que vão estar no ambiente, atuando ali, porque você tem que capturar. A organização, ela não é sozinha, né? Ele é um sistema aberto que influencia e sofre influência do ambiente. Então, a construção dessas histórias, mesmo que siga as 4 lógicas, tem grande chance de darem as respostas que eles precisam para tomar a melhor decisão. E, em geral, a melhor trajetória, ela é irregular. Não é a visão de um, de outro, mas sim algo que vai passando, vai para um cenário, volta para o outro. Ou seja, a estratégia, né, que é o que eles chamam, né, quando você faz o estudo prospectivo, você constrói o que a gente chama de cenários exploratórios. Nós estamos vendo o ambiente. E aí, depois, você parte, né, para o que você quer que aconteça e desenha a sua estratégia em cima disso. E aí, esse processo de desenho da estratégia pode ser uma trajetória irregular, aproveitando algo que acontece nesse cenário. Então, ou seja, eu vou envidar esforços para que aquilo ocorra, depois do que aquela outra coisa ocorra no outro cenário, a outra coisa ocorra no outro cenário. Lembrando que você pode ter, vamos dizer assim, 3 tipos de postura estratégica frente aos acontecimentos, aos diversos eventos que estão descritos nos cenários. Uma é que eu consigo ser um construtor do futuro, eu vou lá e construo o futuro do jeito que eu entendo, então eu tenho que ter capacidade para isso, ou seja, poder e recursos, principalmente financeiros, para fazer isso. Em algumas situações, eu não consigo construir o futuro sozinho, mas, por meio de parcerias estratégicas, eu consigo. Então, eu vou ter que me movimentar para fechar essas parcerias estratégicas e, com isso, construir, então, o futuro. Ou, então, eu não tenho condição e eu vou ter que gerenciar o risco. Nesse ambiente, eu acho que Porter foi muito feliz, né, dizendo algumas opções estratégicas que você pode adotar, né? Então, muitas vezes, o que você tem que fazer, no caso de gerenciamento de risco, é desenhar uma estratégia flexível, tá? Ou uma estratégia robusta o suficiente, de forma que eu consiga sobreviver em qualquer um dos cenários possíveis. Mas eu sempre advogo que a melhor estratégia é você se posicionar como construtor, porque aí você vai fazer o quê? Você vai influenciar a ocorrência do melhor cenário e, com isso, você toma a liderança. E quem é líder sempre tem vantagem em relação aos demais. Me vem à mente, né, a partir da sua resposta, né, à pergunta do Wesley,
uma reflexão sobre como é que o executivo, principalmente o C-level, né, das organizações, toma decisões. E tem vários estudos dizendo, a doutora Elaine já conversou comigo a respeito disso, que é muito da intuição né, do executivo. Né? E me parece que você trabalhar cenários prospectivos e a partir deles, fazer um planejamento sobre o que fazer agora, que decisão tomar agora para o futuro, exige algumas premissas por conta do executivo, né? E eu queria refletir sobre isso, né? Perguntar sobre isso, né? Premissas do tipo que, mesmo que ele tenha uma intuição boa, no mundo, como ele está muito volátil, muito incerto, é bom que ele escute outras percepções, né? Ou seja, não existe uma realidade só. É difícil de captar ela agora e ir para frente, né? Então, mas tem uma crença. Mas como é que eu faço isso? Então, talvez crer num método científico, ou crer numa metodologia, ou crer numa autoridade que vai falar alguma coisa. Quer dizer, existe algum pressuposto aí de crença, mas crença no sentido de autoridade e alteridade. Ou seja, eu preciso dar autoridade a um grupo que não sou eu, a um grupo, ou uma pessoa, ou uma metodologia que eu digo, não, eu acho que vai me ajudar a tomar melhor decisão. Vai me trazer alguma luz para visualizar aquilo que eu não estou vendo, ver o invisível, né? E essa autoridade dada a uma expert, ou uma pessoa, ou um grupo, né? E a alteridade no sentido de trazer algo que é diferente daquilo que eu estou acostumado a pensar, a ver, né? Então, e isso nasce de um certo primeiro nível da organização. Quer dizer, a decisão de, não, eu quero trabalhar com uma empresa, né? Eu quero trabalhar com um cenário prospectivo. Eu preciso tomar uma decisão que não surge do nada, né? Ela surge a partir de algumas premissas de que será que isso vai me trazer benefícios? De que forma? Né? Ou será que isso vai me tolher a capacidade de eu decidir da forma que eu quero? Né? A gente está vivenciando agora um momento de mudança muito grande no mundo e no Brasil, então, nas empresas, né, em diversas instituições. Então, por que, digamos, contratar um serviço de cenário prospectivo? Né? Em que sentido? Né? Eu vou deixar de tomar a decisão que eu quero por conta desse assunto que vem à tona, assim, olha, está sendo dito isso, mas eu não acredito nisso. Mas eu quero dar autoridade para quem trouxe isso para mim. Então, eu quero refletir um pouco sobre isso, diante até do momento que a gente está vivenciando no mundo, de extremas mudanças, e no Brasil. Quer dizer, me parece que o executivo hoje ele precisa ser muito intuitivo para tomar uma decisão, mas se ele não se basear em essa diversidade, essa escuta, essa passagem de autoridade para um grupo, ou para uma metodologia, ou para uma expertise, ele pode se auto-enganar, né? De um lado, ou ele pode pensar que, fazendo isso, ele está cerceando a capacidade dele de tomar uma decisão. Eu queria ouvir um pouquinho essa questão aí. É meio que é uma questão do momento. Não, eu assumi aqui uma empresa aqui no Brasil, eu vou assumir uma empresa estatal qualquer, ou vou assumir, eu estou como um executivo, presidente de uma empresa. Por que eu iria tirar a capacidade que eu tenho de tomar decisão com o meu grupo aqui? Para que eu vou querer cenário prospectivo ou planejamento estratégico, né? Muito bom. Ele não faz pergunta fácil, né? Muito bom. Aí, acho que é uma reflexão importante e essa preocupação não é só sua, meu caro. A gente faz parte da rede de Foresight da OCDE. Eles têm, né, um encontro anual, e o encontro desse ano,
tema básico foi como melhorar o processo de foresight dentro das instituições públicas, que é o foco deles, né? Instituições de Estado. Então, ou seja, por quê? Porque você tem que conseguir envolver o tomador de decisão, né, o policymaker, no caso, né, dentro desse processo. Primeiro, ele tem que aceitar, eu quero esse processo, e depois ele tem que ser capaz de utilizar de forma adequada os resultados desse processo. Então, uma das coisas que foi bastante discutida foi a necessidade de deles terem um maior conhecimento do que é isso. Então, se você não conhece bem um método, se você não tem detalhes, né, de como é que aquilo funciona, por que você vai usar aquilo? Né? E eu achei assim, bastante interessante, porque a gente teve a oportunidade, agora recentemente, de fazer uma entrevista com o atual ministro da Ciência e Tecnologia, que foi meu colega, né, de curso, lá na década de 90, e estudamos prospectiva juntos, né? Ele justamente pontua isso. Ele diz assim: se não houver um processo educacional, muito difícil da apropriação dessas técnicas, né, por quem toma decisão. Então, lá na OCDE, eles estão desenvolvendo alguns instrumentos justamente para conseguir levar esse aprendizado aos executivos. Um outro ponto que eu achei bastante interessante é a questão de você usar a intuição para tomar decisão. A intuição de um executivo, eu não considero ela como algo divino, vamos dizer assim, né? Ela é uma intuição informada, ele tem muita informação. Ele tem uma experiência de vida, porque se ele chegou a ocupar aquele cargo, né, porque ele tem toda uma trajetória, né, que levou ele a ocupar aquela posição, então ele tem muito conhecimento. E é em cima desse conhecimento que ele se baseia. A questão é que esse conhecimento ele está suportado no passado, nas experiências que ele teve no passado. Inclusive, boa parte da decisão é tomada principalmente nas experiências de sucesso. A questão é que, quando você vive um ambiente muito volátil, como o que a gente está vivendo agora, né, turbulento, né, e que causa uma incerteza muito grande, não necessariamente o que deu certo no passado vai dar certo hoje. Experiências, né, vividas, né, de extremo sucesso no passado podem não significar mais nada no amanhã, porque o mundo é outro. As premissas mudaram, o contexto mudou, a realidade mudou. E aí, até nesse último encontro da OCDE, que eu estava comentando, né, foi muito interessante um dos debates, que foi uma neurocientista falando. E ela explica que você armazena no seu cérebro as memórias do passado no mesmo local que você armazena memórias construídas sobre o futuro. É o mesmo local que você faz isso. E é esse local do cérebro que é acionado quando você vai tomar uma decisão. Então, hoje, você tem uma série de equipamentos que permitem experimentos, né, para você ver onde no cérebro acende, né, quando você está fazendo alguma coisa ou outra, e eles conseguem fazer esse mapeamento. Então, se você tem um processo de estudos de futuro, né, de construção de cenários, o que você está fazendo é o quê? É armazenando memórias a respeito do futuro. Então, quando esse executivo for tomar uma decisão em cima da intuição dele, que a intuição é justamente pautada nessas informações que ele armazenou ao longo da vida, ele não vai ter só os registros da informação do passado, mas ele vai ter os registros também das informações a respeito do futuro, das possibilidades e, né, vamos dizer assim, das consequências de ir para um lado ou ir para o outro. Então, por isso, a importância. Agora, ele só vai saber disso se ele tiver algum tipo de conhecimento ou informação
do que é esse instrumento e como ele pode ser útil na hora que ele for tomar decisões, porque ele está construindo memórias a respeito do futuro. E essas memórias vão fazer com que ele tome melhores decisões. Então, só para fechar esse ponto, né, eu queria destacar a importância do envolvimento de quem toma decisão durante o processo. Por quê? Porque você precisa criar esses registros. Se não existem registros, você não considera isso. Então, você chegar no final do processo, entregar os cenários para ele, né, ele vai olhar para aquilo, né, principalmente se tiver alguns cenários muito disruptivos, ele não vai conseguir fazer conexão nenhuma com os registros que ele tem antes. Então, ele precisa ter informação, principalmente dos condicionantes de futuro, que é o que você utiliza para construir os cenários. Ele precisa estar recebendo aquelas informações para ele ir paulatinamente criando esses registros de informações a respeito do futuro. Para quando ele receber os cenários, ele consegue compreender da onde que aquelas histórias vieram e formar efetivamente os registros que vão dar condições de, mesmo que ele tome decisões, né, muito com base na intuição, essa intuição seja iluminada não só com as memórias do passado, mas também com as memórias do futuro. Mas me tira uma dúvida. Ouvindo toda essa explanação que você foi fazendo, né, desde que a gente começou a conversar, eu fiquei com uma sensação, e tira ela de mim ou confirma ela, né? Uma sensação de que, primordialmente, o cenário prospectivo, me parece que ele é muito útil quando eu estou olhando para o ambiente eu estou numa organização e o ambiente dela, né, o ambiente externo, né, onde ela está ali sobrevivendo. Mas eu fiquei com uma dúvida se eu quiser olhar para dentro também, quiser apoiar um processo de transformação de dentro, os cenários prospectivos me ajudam também nesse sentido ou ela só olha para fora? Boa pergunta. Bom, primeiro, os cenários prospectivos olham para fora. Ok. Eles vão olhar sempre para o ambiente externo. E não é só o ambiente que está em volta da organização. Ele tem que, principalmente, olhar o macroambiente, porque grandes transformações, muitas vezes, vêm de fora. É só você olhar, por exemplo, o modelo de Porter, que coloca, né, produtos substitutos, novos entrantes, ou seja, são elementos, né, que vêm de fora da indústria, do ambiente, né, que circula a organização e que causam grandes transformações. Uma nova legislação que surja pode impactar diretamente, né, um modelo de negócio, uma nova tecnologia que surge, inclusive, em outra área. Né? Se você for olhar, a máquina de datilografia ela não deixou de ser usada porque as empresas que produziam essas máquinas não estavam evoluindo e cada vez produzindo equipamentos melhores, mas simplesmente porque um produto substituto entrou, computador. Então, você tem que estar olhando para o ambiente externo e fora da organização para você construir bons cenários. Mas, na minha visão, se você quer fazer uma grande transformação dentro da organização, os cenários vão ser tremendamente úteis. Por quê? Porque eles vão te dar uma clareza de para onde você deve fazer essa transformação. Porque você pode fazer uma transformação que não vai servir para nada daqui a pouco, porque o mundo está indo para outro lado. Então, você olhar primeiro para o ambiente, olhar para fora, para iluminar esse processo interno de transformação, eu entendo que isso é chave. É que nem, por exemplo, se você for pegar no seu processo de um planejamento tradicional, que você vai utilizar uma matriz SWOT para definir os seus objetivos estratégicos. Bom, é óbvio que, se eu trabalhei com cenários, ameaças e oportunidades, eu vou extrair dos cenários. Mas pontos fortes e fracos são internos da organização, é uma visão interna. Né? Não tem nada a ver com os cenários. Não, tem. Por quê? Porque eu faço o mapeamento tradicional de pontos fortes e fracos da organização e, depois, eu bato eles nos cenários. Vem cá, esses meus pontos fortes aqui, eles fazem sentido no futuro?
voltando ao exemplo da máquina de datilografia, né? Na minha época, não querendo aí denunciar a idade, na minha época, qualquer concurso que você fosse fazer, ou até seleção de emprego, você tinha que ter datilografia, né? Isso era importantíssimo. Tá bom. Hoje, alguém cobra datilografia de alguém? Nada. Em nada isso é cobrado. Então, ou seja, quem tem esse ponto forte, excelente datilógrafo hoje, tanto faz como tanto fez. Então, para que eu vou usar aquele ponto forte na estratégia que eu estou identificando se ele não conversa com o futuro? A mesma coisa com os pontos fracos. Eu posso, porque, em geral, o que tem que fazer? Você tem que eliminar aqueles pontos fracos. Isso custa dinheiro, recurso, para você, muitas vezes, eliminar alguns pontos fracos. Pô, mas eles vão ser importantes no futuro? Em algum daqueles cenários? Então, eu preciso, antes de usar esse material, que é um levantamento interno da organização, eu preciso rebater-eles nos cenários para que eu possa, então, formular uma estratégia adequada. E por isso é que eu entendo que, se eu quero fazer uma transformação, ela deve vir à luz dos cenários. Até porque tem a ver com capacidades, que a gente falou lá atrás. Isso. Eu preciso saber quais são as capacidades que eu preciso ter para poder navegar nesses cenários que eu tenho possíveis. Legal. Você queria falar alguma coisa? Eu achei a pergunta assim, do Wesley assim, muito bacana. E é uma dúvida, assim, mesmo com a resposta dela, a sua resposta, né? Porque no mundo da estratégia, assim, em estratégia empresarial, parece que está havendo algumas transformações, desde como o Mitzberg, né, que já falava que a estratégia ela tem aquele livro seminal, digamos, né, que compara a estratégia aos cegos olhando um elefante, né, que você pode ter escolas diferentes, e tem escolas diferentes, né, a escola do planejamento, a escola que é muito mais intuitiva também, né? Então, mas tem algo que, para mim, fez muito sentido, né? Dizendo, por mais... Ele até fala no livro, o livro é de 98, então já tem muito tempo, assim, de que existe uma espécie de um determinismo ambiental, que é assim, ó, eu não posso falar de estratégia sem olhar para o ambiente externo, né? E aí eu faço até uma comparação com o nosso Maturana lá, né? Que qualquer organismo vivo, ele não sobrevive se o meio dele mudar, ele muda também, ele influencia no meio e tal, né? Mas, e olhando a organização como um organismo vivo dentro de um macro ambiente, dentro de um ambiente setorial, um ambiente industrial, parece ser a mesma coisa. Então, tem uma escola que diz assim, existe um determinismo ambiental, mas entre outra escola que existe o determinismo do planejamento, quer dizer, não interessa muito o ambiente, se eu mergulhar aqui dentro e fizer as coisas que têm que ser feitas, digamos assim, né? Então, existe uma briga, né? Uma espécie de uma briga ainda hoje dentro das diversas escolas. Mas eu gostei muito de algumas reflexões em algumas escolas que fala uma escola chamada MicroStrategy, que diz assim, caramba, é importante sim o ambiente, lógico e tal, né? Mas se dentro da minha instituição eu não tiver um ambiente aqui dentro, uma cultura, uma adequação, uma conversa, saber conversar, saber... Eu não vou fazer nada, Quer dizer, quase que dizendo assim, a estratégia de uma organização, a microestratégia é feita ali no dia a dia pelos atores ali dentro da instituição, né? Não quer dizer que não considere o ambiente, né? E termos como ambidexterity, quer dizer, eu tenho que chegar e saber trabalhar com a mão direita e com a esquerda, quer dizer, eu saber trabalhar com a lógica, com essa coisa do planejamento, mas com a esquerda também, com a criatividade, com a intuição, com a variabilidade ali das diversas cabeças ali dentro.
E aí, essa ligação, a partir do momento que eu tenho um cenário prospectivo desenhado, se eu tenho um bom gestor que olhou aquilo ali, deu a máxima de atenção àquilo ali, era como se eu necessitasse de fazer um cenário, eu vou forçar o termo, um cenário prospectivo para dentro da organização, entendeu? Projetasse como é que aquilo vai impactar e olhando a instituição assim, com muito mais cuidado em termos de cultura, em termos das relações, em termos do que para poder usufruir melhor do que o cenário prospectivo vai me gerar, entendeu? É um pouco uma repetição da pergunta do Wesley, dizendo assim, poxa, mas se a organização não sabe conversar, não sabe, tem muitas brigas internas, o que adianta eu fazer isso se eu não... Como é que eu vou trazer isso para dentro da organização? Era como se eu tivesse que quase que fazer cenários para dentro da organização e depois ver o match das duas coisas aqui, né? Então, é uma pergunta assim, dessa ligação entre o que eu olho para fora, com o cenário prospectivo, e como é que eu olho para dentro com esse mesmo olhar que eu olho para fora. É como se eu tivesse assim, vamos olhar para dentro da organização, não só com os experts que estão aqui dentro, mas com gente de fora dizendo, cara, vocês não vão fazer nada, não vai acontecer nada se vocês não mudarem aqui dentro, né? Se não se transformarem aqui dentro, em termos de cultura, em termos de pensamento, em termos de relação, não sei. Eu não sei se eu me coloquei aqui, é tão importante quanto fazer, quanto olhar para fora, né? Para poder inspirar na tomada de decisões para dentro, é olhar para dentro com um olhar, talvez com esse mesmo olhar de fora, né? Para o que está acontecendo ali no dia a dia da organização, nas relações entre as pessoas, né? Na cultura organizacional. É uma pergunta que eu não sei se foge do nosso contexto aqui, né? Eu posso fazer uma adição à pergunta dele? Que acho que é uma curiosidade. Aí eu queria puxar um pouco a sua experiência de vida, assim, sabe, nesse segmento. É que eu tenho a impressão, e talvez seja só uma impressão, que assim, de modo geral, a liderança ela tem uma visão de onde ela quer chegar. Tudo bem, ela está visualizando para onde quer chegar. E você está trazendo até hipóteses, agora, de caminhos, né, diversos cenários possíveis. Mas o que eu percebo, na minha experiência, eu posso estar com experiência enviesada, é que assim, pouco eles percebem, e eu vou voltar a essa palavra, na minha visão essa palavra é muito importante, que são as capacidades, que é o seguinte, eu quero chegar a um futuro, mas eu não consigo perceber que dentro da minha organização me falta um conjunto de capacidades, como conhecimento, dinheiro, entendeu? Falta o que quer que seja, disponibilidade do meu time, que é uma das coisas que mais aparece, que é assim, né? Eu quero relacionamento, eu quero chegar no futuro, eu preciso que as pessoas se dediquem, mas não, vocês não podem parar de fazer o trabalho de vocês, não tem tempo para fazer, não tem disponibilidade. Então é assim, acho que é um pouco disso que o Paulo está trazendo, acho, né, que ele está tentando trazer. E eu queria trazer puxar um pouco a sua experiência de vida nesse sentido, sabe? Se isso de fato acontece. A gente vê o futuro que eu digo assim, né? A gente tem os caminhos, cenários possíveis ali, né? As histórias que você falou, mas eles estão se ocupando de construir as condições necessárias para poder navegar nessas possibilidades? É isso? E aí junta várias escolas, inclusive tem uma escola das organizações que chama de capacidade, né? Research-Based Review. Tem vários anos. O Capacity-Based Review, quer dizer, é como se eu olhasse, eu tenho capacidade para lidar com isso, eu me preparei, e a capacidade são as pessoas, e as pessoas agindo juntas, né? Envolve cultura, envolve forma de trabalhar. Eu tenho capacidade para lidar com o que eu estou vendo? Ou com esses 5 hipóteses que eu estou vendo? Eu estou achando que está nascendo a diretoria de Foresight aqui. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá ver se eu consegui, porque foi tanta coisa comentada aqui, né? Eu queria começar com relação a primeira observação foi sobre
ambidestria organizacional. Acho que isso aí é algo tremendamente importante, que é um tema que está sendo bastante discutido hoje em dia. A gente, lá na Católica, tem um grupo de pesquisa e estudos prospectivos. A gente não só desenvolve projetos, né, de pesquisa específico, mas a gente fez o projeto Define, estamos agora com o Procad de Defesa, que é para desenvolver instrumentos para identificação e monitoramento de semente de futuro. Tem o projeto Brasil 2040, que é a construção de cenários para o país. Então, a gente tem alguns projetos, mas nós temos os nossos estudos periódicos, onde a gente está sempre estudando novos artigos, o que está sendo publicado, e discutindo novos conceitos e o que está saindo de novo para ampliar a nossa compreensão dessa área. E um dos artigos que a gente discutiu recentemente foi justamente sobre a necessidade de ambidestria na área de foresight. Ou seja, nós temos que ter capacidade de olhar para o curto prazo e o longo prazo. Por quê? Porque a organização ela tem que sobreviver hoje, então ela precisa tomar decisões para se manter aqui. E, ao mesmo tempo, ela tem que se preparar para essas possibilidades de futuro e garantir que ela não vai só sobreviver hoje, mas ela vai sobreviver no longo prazo. Então, ela tem que ter tanto estratégias para o curto quanto para o longo prazo ao mesmo tempo, e isso tem que estar integrado, né? Com relação a questão, né, de você considerar a cultura, considerar, né, esse ambiente interno, o processo de construção de cenários ele é importante, né? Por que ele é importante ser participativo? Porque justamente ele vai acabar mexendo nessas questões. Porque, às vezes, para você mudar uma organização, você precisa mudar internamente, né? Quer dizer, primeiro você tem que resolver, né, a organização. É uma organização social, né? As pessoas, são pessoas que estão ali, não somos máquinas, né? Pelo menos até agora. Que tomam decisões e tudo. Então, essas questões elas devem ser consideradas no processo de planejamento. E os cenários eles te dão, inclusive, a possibilidade, como você pode construir ele em cenas, né? Sejam eles temporais ou temáticas, né? Você pode trabalhar cenas macro, cena da indústria e cena da própria organização, aonde eu não estou construindo cenários para a organização, eu estou olhando para o ambiente e dizendo como é que esse ambiente reflete no que acontece internamente. Então, você tem essa possibilidade de chegar próximo e ver assim, e aí, como é que eu vou... que mudanças eu preciso fazer internamente em cima dessas possibilidades de futuro. Mas isso, para mim, já entra mais no momento de você estar formulando a sua estratégia, analisando essas questões mais internas, né? Nós tivemos uma experiência assim, bastante interessante, uma coisa de uns 2 anos atrás, né, fechando aí o processo de planejamento por cenário, em que essa questão das capacidades foi muito discutida. Por quê? Porque eles vinham trabalhando dentro de uma visão de mundo. Isso foi um trabalho que a gente fez com a Biblioteca do IPEA, bastante interessante. Por quê? Porque nós construímos cenários para as bibliotecas da Administração Pública Federal, que havia uma percepção de que elas estavam acabando, muitas fechando, né? E a gente se questionava por que isso estava acontecendo, já que a gente estava vivendo a sociedade da informação. E as bibliotecas são uma das instituições mais antigas, né, que lidam com informação, né? Elas eram chave. E lá a gente teve a oportunidade de ter uma conversa com bibliotecárias bem antigas, né, que trabalharam não só no IPEA, mas em outras bibliotecas do Estado, né, todas aposentadas. Foi uma reunião assim, excelente, delas contando a experiência delas, da época delas, né, e dizendo assim, o quanto a biblioteca no Estado era importante, né. E hoje elas
são cada vez estão enxugando cada vez mais os espaços e perdendo, né, recurso, prestígio, uma série de coisas, porque você encontra muita coisa hoje online. Então, a biblioteca tem que se reinventar. Ela tem que se reposicionar dentro da organização. E o projeto foi bastante interessante, primeiro, porque há essa mudança de modelo mental. Por exemplo, se você perguntar para um bibliotecário, ele vai dizer que ele tem usuários. Quando você olha sobre a ótica de usuário, é quem vem e usa, né? Então, discutir cliente com eles é algo assim que não faz parte do escopo deles, né, do modelo mental deles. E essa mudança, para eles começarem a enxergar clientes, eles tinham clientes que garantiam a sobrevivência deles, né, foi assim, uma mudança radical. Vinda do quê? Dos estudos de futuro, que eles mesmos construíram. Até para pensar em termos de experiência do usuário, né? do cliente, né? A experiência do cliente. Que é diferente do usuário. Exatamente. Por quê? Porque nas bibliotecas públicas, sabe quem são os usuários da biblioteca? Quem? Na maioria das vezes, quem está fazendo concurso. Está estudando para concurso. Por quê? Porque o servidor não vai à biblioteca. Vai para quê lá? Se ele tem acesso a tudo dentro as bibliotecas botaram ilhas com computador. Quem é que vai sair da sua mesa para usar o computador da biblioteca? Ninguém. Né? Ele pede um livro, o livro chega lá. A maior parte, está tudo digital. Ele acessa pela biblioteca digital, que quase todo mundo tem. Então, ele tem agora clientes que necessitam de informação para tomada de decisão. Então, você tem que mudar a forma como você lida com ele. Você tem que repensar o seu espaço para você ver o que você precisa oferecer para esses clientes seus, que é quem decide se a biblioteca vai ter orçamento ou não. Quem decide se ela vai continuar existindo ou não. E você tem que encantar esse cliente. Né? E, no final do processo, eles ainda descobriram que o que eles estavam desenvolvendo de projetos, que alguns estavam em andamento, né, estavam olhando para o usuário, não para os clientes. E, para ele atender o cliente, ele ia ter que desenvolver uma série de competências que eles não tinham, capacidade. E aí foi feito um investimento, e nós tivemos a oportunidade de ver o depoimento dele no evento do ciclo, né, de palestras dentro dessa área, né, que a gente participou, inclusive, apoiando o evento. Aliás, diga-se de passagem, está aqui a turma que está gravando o podcast, né, que também nos honrou de gravar esse evento. A gente tem esse depoimento também que pode ser utilizado, né, a Valéria que organizou isso aí também, né? Obrigado, viu, Valéria? E isso a gente pode também incorporar no podcast aí, de alguma forma. Até estava imaginando que a gente vai precisar de outros encontros aqui com a doutora Elaine para a gente para aprofundar alguns pontos aqui que não foram aprofundados. Uma lista de perguntas é enorme. No dia não dá. Não sei se a gente já passou de 1 hora, mas parece que sim, né? De Pois conversa aqui. Então, muito bacana aqui. Eu tenho a impressão que eu vou precisar de vários outros encontros aqui com ela para abordar outras questões, né, Wesley? Certamente. Mas só para fechar, né, com relação a esse depoimento, né, que está, inclusive, gravado, que ele diz, né, que agora eles são chamados pela diretoria para produzir conhecimento para eles, né? Estão desenvolvendo projetos, ou seja, a partir do momento que eles se reposicionam e passam a desenvolver novas competências, né, novas capacidades para atender esse cliente interno, eles passam a subir em termos de prestígio dentro da organização. Se reposicionaram mesmo, né? Isso. Então, eu não sei se isso responde aí a tua questão. Responde. Né? Eu tenho muitas outras perguntas, mas você respondeu a minha pergunta, sim. Não sei se você quer encerrar o nosso encontro de hoje, Tarcísio. Olha, não tenho vontade, não. A lista aqui de coisas que eu fiquei curioso é enorme. Cheia de anotações aqui, mas eu vou guardar elas.
Não, eu acho que a gente tem que agradecer, né, Elaine, a sua presença, né, doutora Elaine. Que isso. Né? Mas você teve com a gente aí durante todo esse episódio que a gente teve tratando aí desse tema tão importante, que a gente vai voltar, né, mais vezes. E falar para quem esteve nos acompanhando, né, para não deixar de curtir, né, os nossos canais. E se você nos segue no LinkedIn, né, dá aquela curtida também. E lá você vai estar sabendo as novidades, as contratações, as conquistas, os artigos que a gente tem. Né? E nos vemos no próximo episódio, que com certeza a gente tem que marcar mais. Né? Temos. Então, Breve. então muito obrigado. Obrigado. Dar uma palhinha final aqui, né? A doutora Elaine tem uma empresa uma empresa chamada Socialport. A Plano fez uma parceria formal, né, com a Socialport, e além de nós já estamos fazendo alguns trabalhos em conjuntos, e a perspectiva do ano que vem que tem muitas coisas em conjunto. E o Socialport também a empresa, ela tem um software voltado a facilitar todo o trabalho de cenário prospectivo. E é assim uma novidade, porque nós já estamos utilizando isso em um dos nossos clientes, né, com bastante sucesso, inclusive, e facilita muito, porque ele já ajuda todas as etapas, né, que são várias, de fazer várias pesquisas e formatação dessas pesquisas, no trabalho de geração de cenários prospectivos. É uma parceria aí que vai longe, né, doutora? Que nós estamos isso aí, se Deus quiser, estamos juntos nessa aí. Acho que as duas organizações têm muito a somar. Né? E, como dizia, né, um desenho que meu filho adorava, né, ao infinito e além. Muito bom, obrigado, gente.